Então, ok, bom dia. Obrigada pela presença de todos, viu, aí. Eu estava aqui refletindo aqui, esperando esses minutinhos, e estava pensando assim que tanta coisa é necessária, tantos fatores são necessários para que a gente esteja aqui agora, né, nesse momento. Tanta coisa é necessária para que o dia comece, para que a chuva caia lá fora, como é o caso aqui hoje, que está chovendo muito. Tanta coisa é necessária para a gente poder escutar os pássaros, para a gente poder observar as coisas, sentir o corpo quando acorda de manhã. Aliás, tanta coisa é necessária para a gente conseguir abrir os olhos, né? Que a gente possa aprimorar nossa habilidade de reconhecer a maravilha que existe em cada coisa, por mais simples que seja. Que a gente possa melhorar as nossas percepções e ficar mais naquela observação que a gente treina tanto na hora da meditação, que é olhar e vigiar o que a mente está oferecendo. Porque às vezes ela leva a gente, por conta da flutuação das emoções e sentimentos, que é natural do ser humano, ela leva a gente para umas curvas que não, nem sempre é a realidade, né? Que a gente possa aprimorar a nossa percepção e reconhecer mais o que é verdadeiro, o que faz sentido, o que acrescenta, o que é bom, né? Então, a gente vai começar a nossa prática de hoje, a gente vai mexer bastante esse corpo, cada um com a sua limitação, com essa com essa percepção, tá? Vamos ficar observando o tempo todo o que a mente oferece, a qualidade do que ela oferece e como a gente reage a tudo isso, tá bom? A gente vai começar a nossa prática de hoje respirando com mais consciência, ou seja, com pranayama, para a gente entrar mais nessa união de corpo e mente, entrar mais no estado de yoga. Então eu te convido a sentar com a coluna ereta, com os ombros relaxados, aliás, relaxa tudo, né? Relaxa faces, testa, pernas, braços. Eu quero que você faça uma inspiração bem poderosa, percebendo a maravilha que é poder respirar. Inspira bem poderoso assim. Quando você expirar, eu quero que você se acomode no próprio corpo, que você relaxe todos os músculos de uma só vez. E aí eu gostaria de pedir para você inspirar em três partes, como a gente fez esses dias. Você vai inspirar em três partes, vai reter com ar por alguns segundos, não tem contagem, você vai fazer do jeito que puder. E depois você vai expirar o mais longo possível. Eu vou repetir. Você vai inspirar em três partes, então você vai fazer assim, vai lá no limite e fica. 2, 3 segundos que seja, depois você vai soltar o ar controlando. Porque depois de uma pausa com, a gente tem uma tendência a exalar muito rápido, né? Eu quero que você exale controlando, economize, tá? Então, não tem pausa sem ar hoje. Você vai inspirar, vamos lá, todos nós juntos, inspira em três partes, retém, e depois você exala lento, bem devagar. Fecha os teus olhos e faz do teu jeitinho, tá? No teu tempo. Reconheça a tua capacidade de poder respirar. Você não está analisando, julgando nada, tá? Você só está sentindo a tua capacidade, o teu poder, né? De inspirar em três partes, reter com ar, com o corpo relaxado, não tensione nada. E depois a tua capacidade de expirar muito longo. A gente tem uma tendência a ficar se criticando, né, o tempo todo. Pelo menos grande parte, a grande maioria é assim, e tudo bem.
Isso vem de um lugar e a gente está aqui para aprender a olhar para isso. Inspira de novo. Retém. Continue. Sempre observando se o corpo se contrai em alguma região, cuide, né? Relaxe. Se isso acontecer, volta a relaxar. Porque essas tensões que a gente vai fazendo, às vezes por conta de uma dorzinha, elas roubam a nossa energia. Então relaxa. Retém. Faça só mais um ciclo bem longo. Inspire em 3 partes. Aí, exale bem longo. A gente vai sair desse Viloma Pranayama, que é o nome da técnica, para o Nadi Shodhana. Se o corpinho começou a doer, muda, tá? Mas você vai fazer outro respiratório importante. Tire todo o ar dos teus pulmões. Faça isso aqui com as mãos, Jnana Mudra. Se conhece outro, fique à vontade, mas você vai pousar as mãos sobre os joelhos e vai bloquear a narina direita, para inspirar pela esquerda. Com os pulmões cheios, você vai trocar a narina, como eu faço aqui, olha. Pode ser a mesma mão, tá? Solta o ar. Volta a inspirar por essa mesma. Pulmões cheios, troca. Exale e volte a inspirar. Então você vai ficar fazendo essa troca. Sempre que os pulmões estiverem cheios, é natural a gente se bater um pouquinho no começo. Quem já conhece, mergulha profundo aí, concentre-se. Quem está começando agora, lembre-se, a coluna está ereta, o corpo relaxado, e você experimenta bem a respiração, ora por uma narina, ora por outra. E você vai fazer essa troca sempre que os pulmões estiverem cheios. Você está fazendo essa troca aqui, mas você não está tensionando o ombro, relaxa o braço. Relaxa o braço. Isso, senão você cansa. Aqui a gente está equilibrando, como eu já falei, as energias positiva, narina direita, e energia negativa, narina esquerda. Sistema nervoso simpático, da luta e fuga, e parasimpático, do acalmar, do acomodar, né? Do se recolher. A gente está equilibrando essas forças. Então, respira bem lento. Ora por uma, ora por outra. Se você ainda tiver dúvida, depois me escreva que a gente melhora isso, tá? Mas lembre-se, você está muito conectado, treinando a tua capacidade de estar aqui, presente, olhando e vigiando. Lembra disso, olhar e vigiar. Perceba o que a mente está oferecendo, perceba se surgiu tensão no corpo, se isso aconteceu, solta. Nos últimos instantes, eu quero que você tente respirar mais devagar, mais lento. E aí fica atento aí. Como essa mente reage a isso? Essa é a maravilha do yoga, que aí a gente começa a perceber quais são os nossos padrões, né? Qual é a nossa tendência. Quando você
terminar o próximo ciclo, você vai voltar a respirar naturalmente, relaxar um pouquinho os braços, volta a respirar normal, mas fica focado nessa respiração ao longo de toda a prática. Aliás, no dia. Você vai estender um pouquinho os teus pés, eu vou ficar de lado só para não cortar a imagem ali, tá? E você vai soltar um pouquinho aqui os joelhos. Faz o movimento aqui de liberação, deixa a circulação voltar ao normal. Aí você vai afastar um pouquinho esses pés e vai fazer um movimento aqui, olha. É bem bobinho isso, né? Mas isso é tão importante para os nossos nervos, para a nossa base. A gente vai melhorar tudo aí, né? Circulação, sistema nervoso. Parou o movimento aqui, eu quero que você apoie um pouquinho esses pés assim, aqui na frente mesmo, tá? Apoie a mão lá atrás também, vou ficar de lado para mostrar. Eu quero que você afunde um pouquinho o peito. A gente tem uma tendência a fazer isso, né? Só que eu quero que você afunde o peito e eleve os ombros, enquanto está apoiando bem a palma lá atrás. Isso, Maria, certinho. Apoiou, libera aqui, olha, o peito para baixo. E aí você vai devagarinho soltar a cabeça lá atrás. Aí você vai perceber uma oxigenação, uma sensação no trapézio, que é onde a gente mais acumula aí, né? Coisinhas. Então vamos nos liberar dessas coisinhas. Solta a cabeça lá atrás. Aí você já está pegando um pouquinho o punho, isso é bom, está fortalecendo. Agora, volta com o teu queixo no peito. E a gente vai fazer o contrário, tá? Você vai abrir o peito e vai jogar os ombros para trás. Então você faz, exagera mesmo, tá? Abre o peito, joga os ombros para trás e traz o queixo para frente. Olha só. Você vai reconhecer um pouquinho mais do teu trapézio. Solta a cabeça para frente. Fecha um pouquinho os teus olhos. Ao mesmo tempo em que a cabeça vem para frente, você tenta jogar mais os ombros para trás, como se você quisesse abrir aqui o teu Anahata Chakra, o cardíaco, né? Coragem para o nosso dia de hoje. Abre o peito com amorosidade, com paciência e voltou ao normal aqui. Você vai fazer só um pouquinho mais de liberação para o quadril agora. Olha só, isso aqui. Veja aqui que a distância que existe entre os pés é a distância aqui do teu tornozelo. Então, você faz isso, da tibial, né? Faz isso para um lado, depois para o outro. No começo, a gente é meio tortinho, como eu estou aqui meio tortinha ainda, a gente tem as marquinhas, né? Como eu já falei, mas assim, no começo a gente sobe muito o quadril de um lado e depois sobe muito do outro, normal. Só quero que você foque aí no quanto você consegue liberar o teu corpo, independente do ponto onde você está. Pronto. Parou o movimento, cruza as pernas, do jeitinho que der. O ideal é que a mulher se acostume, não pode doer, a mulher traga o calcanhar direito próximo do períneo e o homem o contrário. Por quê? Porque existem polaridades nas extremidades. Eu quero colocar a mesma polaridade com a minha base, porque eu quero trazer a energia da base para cima. Isso eu vou explicar bastante lá na frente, tá? Mas é só para acostumar. Depois que começar a doer, você muda e senta do jeito que está acostumado, tá bom? Então, aqui. Sentou, entrelace os dedos das mãos. Gire as palmas para baixo. Inspire elevando os teus braços lá para cima. Exale, desceu. Simples assim. Só que eu quero que você faça essa inspiração lenta, então o movimento é lento, você vai sincronizar. E eu quero que você estenda esses braços. Quando chegar lá em cima, leve a mão realmente lá para o teto. Isso é difícil, né? Estenda o braço, volta e solta. Perceba como isso exige das suas escápulas e costas. Volta exalando. Continua, agora você vai no teu tempo, tá? Maria, alinha bem a coluna. Se doer a perna, pode estender. Tá? Tudo bem.
A gente está aqui para soltar esse corpício. Solta o ar e desce. Eu estou, por mais simples que seja a técnica, fortalecendo o músculo das costas. E volta. Só mais um, vai lá comigo. Inspirou, ficou lá em cima agora um pouquinho. Solta as mãos, deixa os braços paralelos lá em cima. Eu quero que você fique um pouquinho lá, tá? Por favor. A não ser que você esteja com o ombro machucado. Mas aproxime as escápulas atrás das costas. Agora, afaste os ombros do pescoço. Veja como isso é importante, né? Você está se desafogando. E agora você vai começar aquele movimento maravilhoso. Ora você eleva um, ora você eleva outro. Vamos acordar esse tronco, expandir essa caixa torácica. Isso tudo vai ajudar nos nossos pranayamas, nas nossas respirações. Ora um, ora o outro. Eu sei que está adormecendo o braço, a gente não está acostumado, mas a gente está trabalhando muita coisa aí. Resista um pouquinho mais. Perfeito. Só mais um para cada lado. Agora parou lá em cima. Leva a tua mão direita lá para a lateral e solta. Isso, eu acho que a gente está ao contrário, né? Mas solta o teu corpo. Então a mão está lá na linha do quadril e você vai ver o quanto você pode descer aquele cotovelo lá no chão. A cabeça não fica caída, não. Ela é o prolongamento da coluna. Isso, Marcelo, desce. Que você possa reconhecer agora o quanto você tem de abertura aqui do lado contrário, né? Olha que maravilha. Solta o ar, não deixa a respiração travar. Inspirou, voltou, com tudo adormecendo aí. Vamos para o outro lado. Toca com a outra mão no chão. Relaxa o ombro, tá? E expire para o outro lado. Veja o quanto dá para descer esse cotovelo agora no chão. Isso. Relaxe. Estou massageando, como você já sabe, as suprarrenais aqui. Tão importante. Qualidade do sono relacionada a essas glândulas. Volta. Você vai voltar e vai deixar os teus braços agora na linha dos ombros. E aí você vai flexionar o cotovelo e vai fazer assim, ó, só para a gente ativar um pouco mais a circulação, tá? Inspira aqui e exala com o cotovelo para trás. Mais dinâmico, tá? Ora uma mão vem por cima, ora ela vai por baixo. É só trocar. Não é uma regra, mas é só para você trabalhar igual aí, os dois lados. Inspira para frente, exala para trás. No ritmo que der, Marcelo, devagarinho. Parou, relaxa tudo. Eu quero que você faça um kumbhaka. Pegou, né, o ombro? Ótimo. Inspire, retenha. Se sentir que pode, coloca mais ar aí. Mais uma inspiração curtinha. Mais uma. Agora fica relaxando esse ombro. Relaxa. Relaxa. Isso, Marcelo. Relaxa os ombros. E fica nesse kumbhaka. Kumbhaka a gente chama retenção com ar, tá? Agora você vai esvaziar os pulmões e vai lá para o Shunyaka, que é a retenção sem ar. Então, tirou todo o ar, retém, aproveita para puxar esse abdômen para dentro agora. Aqui faz uma sucção, né? Inspira normal. Pronto, a gente vai trabalhar bastante esses bandhas, que são as contrações de plexos, tá? Você vai, agora, se puder, ficar nos quatro apoios. Faz bem devagarinho lá. Você vai deixar um palmo entre os joelhos,
4 apoios. Exale, trazendo discretamente esse quadril para frente, solte a cabeça aqui entre os braços. Reconheça toda a extensão da tua coluna. Aí inspire, expandindo. Você já conhece, esse é o gato e a cela. Exala, fecha. Inspira, gira lá atrás o quadril, arrebita. Nossa, chovendo muito aqui, temporal. Tomara que não caia a nossa luz. Expansão e recolhimento. Eu quero que você, inclusive, perceba, não sei vocês, mas eu, como está muito frio aqui, a gente dorme mais encolhido, e fica mais travado de manhã, né? Então, enquanto eu curvo a coluna aqui, eu sinto bem essas tensões no corpo. Vamos dissolver isso. Só mais um. Expande. E recolha. Pronto. Aí você vai apoiar os pés lá atrás. Eleve quadris. Vai até onde der, tá? Por favor, se precisar, volta. Mas eu quero que você deixe uma discreta flexão nesses joelhos e vá devagarinho empurrando o peito para baixo. Olha como isso acorda o corpo inteiro. Não é à toa que os bichinhos fazem isso, né? Empurre o peito lá embaixo, é porque é bem completo. Aí você vai ver se você consegue estender esses joelhos e levar os calcanhares para baixo. E tudo bem se não for. Às vezes a gente está mais encurtado. Traga os joelhos no solo. A gente precisa deixar a nossa prática balanceada. Então você vai trazer o teu abdômen no chão, vai afastar as pernas lá atrás, vai contrair esse glúteo para poder proteger tua lombar. Leva a mão lá na frente onde der, porque eu quero que você abra esse cardíaco de novo. Mais coragem para o dia de hoje. Abertura do Anahata Chakra. Afaste os ombros do teu pescoço. Volta devagar, apoia a mão no chão ao lado do peito, eu fecho bem os cotovelos aqui e subo devagarinho para fortalecer o meu punho. Joga o quadril para trás, alonga as costas, solta a cabeça. Inspira, subiu. Agora você vai apoiar o pé lá atrás apenas para que você possa tirar ou trazer um pé de cada vez aqui na metade do caminho, olha. Porque devagarinho, com 2 palmos entre os pés, você vai desenrolar a coluna. Lembra que você está observando o que a mente oferece, tá? Chegou aqui em cima, solta a cabeça lá atrás. Que a gente possa treinar a nossa habilidade de ficar sempre otimista, paciente, né? Faz aquele círculo com a cabeça, vai bem devagar. Só que é bem importante aqui que você veja lá, quando a cabeça chegar lá atrás, você para e volta. Não é para frente não, tá? É quando a cabeça está lá atrás que você para e recomeça. Movimento bem aberto. Quando a cabeça vai para a lateral, você faz um movimento como se fosse deitar a orelha lá no ombro. É aberto. Só mais um movimento para cada lado. Vai. Às vezes a gente encontra uns nozinhos aí, e aí a nossa tendência é travar a respiração, né? Não deixa isso acontecer, tá? Terminou lá atrás, traz a cabeça no eixo, porque a gente vai unir os pés.
Vamos fazer um equilíbrio para todo mundo, tá? Você vai fazer assim. Treinamento de equilíbrio é importante. Todos os nossos corpos, como eu falo. Você vai elevar os teus braços na linha dos ombros e vai elevar um pouquinho que seja o teu pé direito. Pouca coisa, vou ficar de lado para mostrar. Então, você está estendendo os braços e vai elevar um pouquinho o teu pé direito. Se está muito difícil, volta um pouquinho com a pontinha do dedo no chão, não tem problema. Se precisar, toca em alguma coisa, tá? Cada um vai no seu ponto. Mas eu quero que você experimente bem o peso no pé esquerdo lá embaixo. Então, você vai elevar até onde for possível. Os mais corajosos elevam mais aí esse joelho. Respire profundo. Veja lá agora se você consegue estender um pouquinho essa perna. Ou lá embaixo, ou lá no meio, ou mais para cima. Claro que aí a temperatura já começa a subir. E volta. Troca as pernas. Se precisar, descansa um pouquinho o braço e você vai trocar. Começa igual. Você vai elevar o outro pé devagarinho. Vai tirar ele do chão. Vai perceber a diferença dos dois lados agora. Veja se dá para subir mais. Respira profundo. Lembra que a gente está trabalhando dois lados, né, do corpo. Aquele que está relacionado à emoção e o outro à ação. Um lado do corpo representa o lado oposto do cérebro. Vai lá, veja se você pode estender essa perna. Eleva tudo que for possível. E voltou. Una os pés. A gente aqueceu um pouquinho. Vamos aquecer um pouco mais. A lubrificação dos joelhos. E você faz isso com uma respiração o tempo todo, tá? Nasal, profunda e ritmada. Sempre nariz. Porque é assim que eu levo para dentro do meu corpo todas as moléculas que são produzidas aqui na mucosa nasal. Vamos trocar? E tudo aquilo que você está absorvendo também, né? Inclusive o prana do ar que você respira. Você precisa respirar e levar esse ar aquecido para dentro. Por isso que é importante você respirar pelo nariz. Parou o movimento, de novo, mais um equilíbrio. Eleva os braços pelas laterais aqui na linha dos ombros. Volte a elevar o teu pé direito. Um pouquinho só que seja. Se der para elevar, eleva mais. Respiração profunda. Quanto mais profunda ela for, mais equilíbrio você vai ganhar. Simples assim. Se você sentir que pode ir adiante aqui, você vai. Senão, você vai ficar aqui um pouquinho mais, tá? Inclusive, fortalecendo a perna de base. Leva essa perna estendida lá para trás agora. Contrai a glúteo. Respirando ainda mais profundo, você vai ver se pode elevar a perna lá atrás e descer o tronco. Lembre-se, vai até onde der. Segure em alguma coisa se precisar. Mas mantenha-se determinado. Não é para desanimar se encontrou dificuldade. Volta e troca. Relaxa um pouquinho o braço. Afasta bem os dedos do pé que fica lá no chão, que isso facilita. Eleva o outro joelho. Braços. Observa o batimento cardíaco, olha que maravilha. Subiu o que pôde. Paciência aí. É o teu corpo e ele merece isso. Leva a perna lá para trás se você fez para o outro lado. E vai para o teu Natarajasana, se foi o caso. Eleva a perna lá atrás. Inspirando, você volta. Apoia o pé no chão. Isso, a gente vai voltar para o equilíbrio, mas antes eu quero liberar um pouquinho o teu quadril. Faz o movimento.
para um lado só, tá? Como sempre. Bem aberto. Fecha um pouquinho os olhos. Sai do externo, vem para o que está acontecendo dentro. Veja como o teu corpo reage a esse movimento. Isso que ajuda a gente a aprimorar nossa percepção. Se desapegue daquilo que é desnecessário agora, né? Muda o sentido. O meu fez um crequezinho aqui. Que maravilha. Vai lá. Faz esse movimento aberto. E parou. Vamos voltar para o equilíbrio. Sei que isso mexe com a gente, pelo menos para mim é super desafiador fazer equilíbrio, mas vamos lá. Vou ficar de lado para mostrar, você vai elevar um pouquinho que seja teu pé direito de novo. As mãos podem ficar na linha dos ombros, tá? Veja se esse joelho pode subir agora um pouquinho mais e se você pode tocar com as mãos esse joelho. Se não, você vai tocar em alguma outra coisa aí que esteja por perto, tá? Mas eu quero que você se perceba. Respiração nasal profunda e ritmada. Eu estou desenvolvendo muito a minha base aqui. Agora veja se você pode soltar esse joelho com a mão direita lá e leva ela lá para trás. Se não para a lateral, onde der. Você continua fixando o teu olhar num ponto à frente, porque isso ajuda muito no equilíbrio. Se você quiser arriscar e não tem medo de arriscar, vá fixando o teu olhar em pontos, porque se o olhar ficar corrido fica mais difícil. Vá fixando o teu olhar, mas com a intenção de levar esse olhar lá na mão que está lá atrás. É um equilíbrio com torção. Veja como você começou a respirar agora. Treina a tua respiração. Isso, a gente perde o equilíbrio e volta. Vai lá no ponto máximo e voltou. Queima a perna de base, né? Não se assuste, é sinal de que você está fortalecendo. Eleva o outro, braços na linha dos ombros, subiu até onde for possível. Se puder, segura lá de novo. É o joelho esquerdo que está aqui à frente agora, né? Peito aberto. O braço esquerdo vai lá para trás. Respire e veja se você pode ir, se você pode girar a tua cervical, buscando essa torção para olhar na mão que está lá atrás, sem receio. Como a gente é resistente, né? A sair da zona de conforto, mas é tão importante a gente arriscar um pouquinho, vai lá no ponto máximo e volta. Ui, ui, ui. Veja se você pode agora afastar os pés, como a gente faz bastante. Desce quadril. Desça o quadril, gire as mãos para fora. Só uma vez para cada lado, tá? Exala lá para um lado, empurrando a perna que fica para trás. Inspirou, voltou. Exala para o outro. Já deixa os teus pés paralelos aí, afastados assim e paralelos. Se conseguir aqui agora, olha, libera devagarinho lá embaixo. Bem devagarinho. Isso, Maria, pode soltar o braço agora. Nós todos soltamos os braços, a cabeça, os ombros. Só para você dar um bom dia lá para a tua lombar. Numa expiração seguinte, você leva as mãos para o tornozelo direito. Relaxando esses ombros, você
puxa. Vou sugerir uma sequência de movimentos e você vai bem devagarinho até onde der. Gira esse pé direito para fora. Apoie agora, enquanto você flexiona esse joelho, você vai tocar com o antebraço direito nessa coxa. Vai com calma aí. O joelho não pode passar do pé, senão você se machuca, ele fica aqui. O outro pé bem apoiado no chão. Veja se é possível elevar o braço esquerdo. Isso. Agora, quem tem um pouquinho mais de resistência já, veja se dá para elevar esse outro braço também. Marcelo, descansa um pouquinho aí. Se puder, eleva o outro braço também. Respira. Isso. Força nesse oblíquo, nessa coxa. Força, força, força. Inspirou, voltou aqui para o Guerreiro 2. O eleva para o Guerreiro 2. Inspirou de novo, estendeu o joelho, feliz e contente, recolhe o pé e descansa. Solta de novo o tronco lá embaixo. Batimento cardíaco vai mudando, né? Maravilha. Solta a cabeça lá embaixo. Exale, percebendo cada pedacinho desse corpo. E na próxima expiração, você vai levar as mãos lá no tornozelo esquerdo. Puxa. Puxa. Gira esse pé para fora, devagarinho. Você vai girar o pé, flexionar o joelho até que ele fique na linha do tornozelo, apoiou o outro, olha, antebraço na coxa. E é só um toque, né? Porque a gente tem uma tendência a apoiar. Não, é um toque. Porque eu quero que você explore a força do teu centro aqui. O outro braço está lá na linha do tronco, por cima da cabeça lá. Joaquim, deixa a cabeça bem no encaixe. Se você elevou o outro braço para o outro lado, faz o mesmo agora, força. Respira. Estou sentindo meu corpo inteiro aqui. Tudo bem. Fica, fica, fica. Agora você vai para o Guerreiro 2. É só elevar um pouquinho mais o tronco e abrir os braços. Deu uma sapecada na perna, ótimo. Inspira de novo, estendeu o joelho. Pés paralelos. Solta mais uma vez. Eu quero liberação desse quadril, então solta de novo o tronco. Braços, cabeça. Lá embaixo, devagarinho, se precisar, lembre-se disso sempre, né? Flexione, se precisar, flexiona um pouquinho o joelho, tá? Mas, independente de como você tá, eu quero que você se solte, veja se é possível entrelaçar os dedos das mãos atrás das costas. E se for possível, ainda você vai estender esses braços. Lá para cima e para trás. Então, você volta a soltar os braços, flexiona um pouquinho mais esses joelhos, desenrola a coluna para subir. Perfeito. Deixa essa distância entre os joelhos ou pés ainda, tá? Braços na linha dos ombros. Respiração. Gira o pé direito para fora. Isso aqui é bom para corrigir postura. Você já sabe, gira esse quadril lá para a esquerda. Dá uma quebrada no quadril. Para a esquerda, isso. Desceu. Trikonasana. A mão direita vai lá na perna, vai tocar e vai escorregar, perna abaixo. Enquanto isso, você está empurrando o quadril para frente. E você vai ver se essa mão pode descer um pouquinho mais. Marcelo, se precisar, para tudo, descansa lá em cima, faz a rotação do pescoço, libera trapézio. Empurra o quadril para frente aqui no Trikonasana. Inspira, elevando. Voltou dessa oxigenação para esses nervos e compensa. Gira o outro pé para fora. Quebra o quadril lá para o outro lado agora. Isso. E vamos descer. Alinhando braços. Solta o ar e desce.
Marcelo pode fazer uma rotação agora nos ombros, deixa a cabeça no eixo e faz um movimento com os ombros, um movimento circular. Empurre mais o quadril para frente. Inspirou, voltou. E deixa os pés paralelos de novo. Você vai deixar as mãos tocando atrás das coxas. Veja lá se isso é possível para você, porque você vai fazer o Prishta Konasana. Empurra que seja só os ombros para trás. Abre esse cardíaco de novo. Abre o peito, braços estendidos atrás, a mão atrás da coxa. Você vai ver se pode projetar um pouquinho o quadril para frente. Você está contraindo glúteos para proteger lombar, lembra? Toda vez que fizer retroflexão, você faz isso, contrai o bumbum. Abra o peito, inspire, retorne. Aí você vai unir os seus pés, vai trazer as mãos em Pranamudra em frente ao peito. Trimurti Mudra, agora mudra são gestos que a gente faz com as mãos, isso sempre tem energia por trás dos mudras, é leve, inspirando, gira o quadril porque a gente vai descer devagar, se precisar flexiona os joelhos, mas eu quero que você solte o teu tronco lá embaixo, veja o quanto você pode se soltar aqui, sem pensar em nada. Então, o joelho pode estar estendido se você já está muito acostumado, ou você deixa eles flexionados para você, inclusive, apoiar o abdômen nas coxas. Mas eu quero que você libere esse teu Agnya Chakra, aquele que a gente tem na cabeça, né? Lá para baixo. Aí, com muito cuidado, você vai descer. Ou você desce assim para sentar, né? Afastando um pouquinho os pés, flexionando os joelhos até onde for possível, ou você vai descer com a ajuda do que tiver aí por perto para você sentar, deitar e puxar um pouquinho esses joelhos para você. Agora nós vamos tocar com as mãos os joelhos e você vai estender os seus braços. Faça aquele movimento para as laterais. Movimento para um lado e para o outro. Eu vou passar uma sequenciazinha a mais de fortalecimento para a lombar e para o centro, e você vai fazer até onde for possível. Se precisar, pare tudo e descanse, tá? Mas senão você vai parar esse movimento, apoiar os pés paralelos no chão, abre o peito aqui, aproxime as escápulas ali nas costas, eleve quadris. A gente já fez isso algumas vezes, eleve quadris. A mão está lá no chão, quem sabe ela se aproxima do calcanhar. Inspire, elevando esse quadril, quem sabe também calcanhares. A gente vai fazer 5 movimentos, tá? Solta o ar, desça devagarinho essa lombar, bem pertinho do chão e sem tocar. Você já volta a inspirar para subir de novo. Lá em cima, lá no máximo contraindo glúteos. Solta o ar e desce de novo, mas sem apoiar a lombar no solo, e daí já em seguida você inspira, subiu. De novo, solta o ar, são só 5 movimentos. Inspira, sobe. Solta o ar. Isso é tão importante para os nossos glúteos posteriores de coxa, lombar. Último agora. Só que no último a gente vai ficar lá em cima. Fica nessa contração. Se você é da turma do quero mais, você vai elevar a perna esquerda estendida lá em cima, senão fica lá com as duas no chão. Voltou para trocar, eleva outra. Força.
Força. Respira. Voltou com o pé. Calcanhares elevados agora. Sequencia a tua coluna no chão devagar. Devagar. Quadril é o último a tocar o solo. E você vai puxar esses joelhos agora na direção das axilas, ou seja, você está afastando as tuas pernas. Respire profundo. Esse é um movimento bacana para a gente se liberar de pressão na lombar, né? Aquela compressão que a gente tem aí na lombar depois de um dia de trabalho. Você pode até ganhar um pouquinho mais disso, segurando com as mãos aqui por dentro, nos tornozelos, ou quem sabe já nos pés, para trazer os pés na linha do coração, olha, e depois puxar os pés para você, mas cuidando para que o joelho venha por baixo da axila. Então você vai puxar o que for possível, isso é importantíssimo, para a lombar, e aí você vai voltar mais uma vez com os pés lá embaixo. Estamos finalizando. Inspire elevando quadris de novo. Eu quero que você faça mais uma inspiração elevando calcanhares. Vá lá. Eleva tudo. Retenha pouquinho, só retenha com ar. Retenha com pulmões cheios. Fica. Solta o ar e desce devagar. E volta a abraçar essas pernas. Puxa. Aí a gente vai soltar essas pernas lá embaixo. Vai deixar os braços soltos ao lado do tronco, palmas para cima. Eu quero que você feche um pouquinho os teus olhos, porque a gente sai da parte da prática onde mexer um pouquinho com a energia do corpo, para poder assimilar tudo isso agora com a descontração do Yoga Nidra. Então solta. Eu quero que você, por alguns segundos que seja, abandone o corpo no chão. Não vamos demorar. Eu quero que você faça mais uma inspiração profunda. E quando você expirar, experimenta mais a sensação de estar derretendo no sol. De derretimento. Onde você não está preocupado nem com tempo, nem com espaço, nem com temperatura. Você é, de uma forma deliciosa, assim, um silêncio em todos os corpos. Descontrai em todos os corpos. Músculos, nervos, tendões, a mente está descontraída. A respiração está tranquila, né, serena. Descontraia. Um Yoga Nidra bem feito, uma descontração como essa, consciente, bem feita, pode te trazer os benefícios, os mesmos benefícios de uma noite profunda, uma noite de sono profunda, né? Porque a hora dessa a gente vai fazer uma prática só de descontração. Agora, volte a inspirar um pouquinho mais profundo, para você
sentir o tato do corpo no solo. Não precisa nem abrir os olhos, mas eu quero que você experimente os teus sentidos, mexendo devagarinho com cada parte, despertando aos pouquinhos. E na medida em que você vai despertando, alongando e fazendo todo o movimento que o corpo pedir, você já pode sentar. A única coisa que nos impede de reconhecer tudo aquilo que está num plano mais invisível, ou tudo aquilo que é mais sutil, a única coisa que nos impede de perceber a realidade das coisas, às vezes, é a nossa própria expectativa com relação às coisas, né? Quanto mais a gente, eu me pego assim às vezes, quanto mais a gente fica esperando alguma coisa, menos a gente percebe o que está acontecendo aqui e agora e de uma forma tão natural, né? Então, que a gente possa se desapegar um pouquinho das expectativas, principalmente agora que a gente entra na meditação, então eu quero que você feche um pouquinho de novo os olhos, relaxe o corpo e volta a acionar aquele que observa, aquele que vigia a própria mente, tá? Quero que você se solte, sente na posição que for, confortável, e acomode-se de novo no corpo e na mente. Enquanto você fica nessa observação do que a mente oferece, eu quero que você leve a tua sensibilidade, como a gente já fez algumas vezes, a tua consciência para as narinas. E que você possa ficar ali ligado, conectado com a sensação do ar que entra e sai, sem esforço. Inspiração e expiração. E como a nossa mente é uma criança que esperneia pra caramba de vez em quando, você vai perceber quando ela quiser sair dessa condição de respiração, para onde ela vai? Traz ela de volta. E escapa e você traz ela de volta. É a tua capacidade de se acomodar em você mesmo, mesmo que as coisas aí dentro estejam turbulentas. É a tua capacidade de se desapegar e voltar para aqui e para agora. Dependendo do que a gente comeu no dia anterior, de como foi a nossa noite de sono, de como
do que a gente está vivendo, dos obstáculos que a gente encara aí. Às vezes fica difícil, às vezes fica mais fácil. A gente possa perceber essas flutuações, sem julgamento, sem historinhas, nada. Você vai se desapegando das tuas próprias historinhas para voltar, treinar isso, né? Voltar para a tua realidade, a uma presença. Teu corpo físico depende disso para se reorganizar quimicamente. Volta para a tua realidade, sai da história e volta para a realidade. Alguns instantes de paz para o teu corpo. Você sentir que pode, sustenta essa meditação por mais alguns minutos. Sustenta essa presença, senão a gente encerra nosso treinamento de hoje aqui. Que a gente possa conservar essa presença e manter a paz para o corpo, para a mente, para o espírito. Namastê. Muito obrigada a todos pela presença.